Um teste é composto por 15 afirmações. Para cada uma delas, deve assinalar na folha de resposta uma delas, V ou F, caso a afirmação seja respectivamente verdadeira ou falsa. A fim de obter pelo menos 80% de acertos, o número de maneiras diferentes se marcar a folha de resposta. Turma, o que é obter pelo menos 80% de acerto? Seria ele acertar pelo menos 80% das 15 questões que esse teste apresenta. Se você calcular 80% de 15, você vai achar 12. Então, acertar pelo menos 80% seria ele acertar pelo menos 12 questões. O que é acertar pelo menos 12 questões? Primeira coisa, vocês têm que entender o que é acertar 12. Acertar 12 significa dizer que ele vai acertar 12 e vai errar 3, evidentemente. Mas como ele quer acertar pelo menos 80%, que é equivalente a dizer acertar pelo menos 12, ele também pode acertar 13 e errar 2. Assim como também ele pode acertar 14 questões e errar apenas uma, ou ele pode acertar todas as 15 questões que esse teste apresenta. Então, essas são as opções que ele tem para acertar pelo menos 80% ou para acertar pelo menos 12 questões. Professor, como é que eu vou contabilizar essas possibilidades aqui de acertar 12 e errar 3? Você pode fazer da seguinte maneira, uma maneira muito prática de se fazer. Você pega as 15 questões que esse teste apresenta e você escolhe as 3 que ele vai errar. Aí você me pergunta, por que eu não escolho as 12 que ele vai acertar? Turma, entre escolher 3 e escolher 12 é muito mais simples, muito mais rápido escolher 3 elementos dentre 15. Então, o que eu vou calcular? O número de maneiras dele escolher as 3 questões que ele vai errar. Mas, professor, e as 12 que ele acerta? Se você escolhe as 3 que ele vai errar, evidentemente as questões não escolhidas ele vai acertar. Então, de quantas maneiras você consegue escolher as 3 que ele vai errar dentre as 15 questões que esse teste tem? Combinação de 15 tomado 3 a 3. Então, automaticamente, quando você escolhe as 3 que ele vai errar, você está escolhendo também as 12 que ele vai acertar. Note que eu usei o conectivo ou, porque eu quero calcular a probabilidade, ou aliás, eu quero determinar o número de possibilidades dele acertar pelo menos 80%, dele acertar pelo menos 12 questões. Acertar pelo menos 12, acertar 12, ou 13, ou 14, ou 15, que é a quantidade de questões que esse teste tem. Então, acertar 13. Como é que eu faço isso para determinar de quantas maneiras ele pode acertar 13? Se ele vai acertar 13, é porque das 15 ele vai errar duas. Então, eu vou escolher as duas que ele vai errar no universo das 15 questões disponíveis. Então, eu vou calcular a combinação de 15 tomado 2 a 2. Ou, eu somo de novo. Acertar 14. Se ele vai acertar 14 de 15, é porque ele vai errar uma. Então, eu vou escolher essa que ele vai errar de um universo de 15 questões. Combinação de 15 tomado 1 a 1. Aqui, ou, aqui ele já vai acertar 15 questões. Então, eu tenho que escolher as 15 questões dentre 15. Ora, o número de maneiras dele escolher 15 dentre 15 é só uma. E que maneira é essa? Escolher todas, ele não tem outra opção, já que ele vai ter que acertar todas as questões. Então, se eu vou escolher as 15 que ele vai acertar no universo de 15 questões, eu só posso fazer isso de uma única maneira, que é escolher todas as questões que esse teste apresenta. Professor, então como é que se calcula a combinação de 15 3 a 3? É importante, turma, você perceber, entender, para não ficar refém de fórmula, entender o que isso significa. Isso significa dizer que você vai escolher 3 questões de universo de 15, onde esse C de combinação quer dizer que se você escolher a primeira, a segunda, a terceira, ou a terceira, a segunda e a primeira, você terminou escolhendo as mesmas 3 questões. Então, a ordem com que as questões, as 3 questões escolhidas é feito, isso não altera nada, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo isso? Simples, sem usar a fórmula. Vamos lá. Você quer escolher 3 dentre 15. Quando você for escolher a primeira dessas 3, você tem quantas opções de escolha? Aí você me responde 15. E quando você quiser escolher a segunda dessas 3, você vai ter quantas opções de escolha? 14. E quando você quiser escolher a última dessas 3, você vai ter quantas opções de escolha? 13.
Turma, toda vez que você fizer um produto, só multiplicar, você automaticamente já está contando todas as maneiras que tem de ordenar os 3 elementos escolhidos em fila. Então é como se você tivesse, se você deixar só 15 vezes 14 vezes 3 vezes 13, você tivesse me dizendo, escolher a primeira, a segunda e a terceira, é diferente de escolher a terceira, a segunda e a primeira. É isso que você está dizendo. É como se cada grupo de 3 questões que você escolheu, você também estivesse contando todas as maneiras de ordenar essas 3 questões em fila. E de quantas maneiras eu posso ordenar 3 questões em fila? 3 fatorial, que é 6. Ou seja, o mesmo grupo de 3 questões, você está contando 6 vezes. Ora, se você está contando o mesmo grupo 6 vezes, para corrigir isso, você vai ter que dividir por 6. Ou seja, você vai ter que dividir por todas as maneiras que existe de ordenar essas 3 questões em fila, que é 3 fatorial. Professor, assim fica muito mais fácil? Fica muito mais fácil e muito mais rápido. Por exemplo, eu quero calcular a combinação de 15 e 2 a 2. O que isso quer dizer? Que eu quero escolher 2 questões dentre 15 questões disponíveis. De quantas formas eu posso fazer isso? Quando eu for escolher a primeira dessas duas, eu tenho 15 opções de escolha, a segunda, 14. Como eu não quero contar as ordenações entre as questões escolhidas, ou seja, cada grupo de 2 questões que eu escolher, eu quero contar esse grupo apenas uma vez. E se eu deixar 15 vezes 14, cada grupo eu contei 2 vezes. Por quê? Porque toda vez que eu escolher 2 questões, de quantas maneiras eu posso ordenar essas questões? 2 fatorial, que é 2. Então eu vou dividir isso aqui por 2 fatorial. Combinação de 15, 1 a 1, não precisa fazer cálculo nenhum. Você quer escolher a questão que você vai errar dentre 15 questões disponíveis. Então é lógico que você vai ter 15 opções de escolha. Assim como também calcular a combinação de 15, 15 a 15, não tem segredo nenhum. É como se eu estivesse te perguntando aqui nesse caso, de quantas maneiras tu pode escolher 15 questões dentre 15. Ora, para escolher 15 questões dentre 15, tu só pode fazer isso de uma única maneira. Que maneira é essa? Escolhendo todas as 15. Então, eu vou botar 1. Então, a partir daí, vamos começar a fazer os nossos cálculos. Então, fazendo nossos cálculos, lembrando a vocês que aqui, onde tem 3 fatorial, eu posso apagar e colocar simplesmente, turma, 3 vezes 2 vezes 1. E posso começar a simplificar, tipo, 15 por 3 dá 5, 14 por 2 dá 7. E aí você pode fazer esse produto mentalmente, tipo, você quer multiplicar 7 por 13. Você pode pensar na sua cabeça, 13 é 10 mais 3. Aí você faz 7 vezes 10, 70. 7 vezes 3, 21. Aí você vai somar 70 com 21, que dá 91. Então pronto, já deu 91. Esse 91, que é o resultado do produto de 7 por 13, você vai multiplicar por 5. Toda vez que você quiser pegar um número e multiplicar por 5, você pode multiplicar por 10 e dividir por 2. No caso 91, também você pode fazer distributivo. Pensar que 91 é 90 mais 1. Você faz 5 vezes 90, aí dá 450. 5 vezes 1, 5. Quando somar 450 com 5, 455, tá bom? Ou multiplica por 10 e divide por 2. Como assim, professor? Vamos lá. 91 vezes 10, aí dá 910. Aí divide por 2. Metade de 910, 455. Tudo bem? Então, esse primeiro caso, acertar as 12 questões, ele pode fazer isso de 455 maneiras. A resposta é A. Não. 455 é o número de maneiras que ele tem de acertar exatamente 12. Não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou acertar pelo menos 12. 2 fatorial, turma, é 2 vezes 1. A gente sabe disso. Ou seja, se eu apagar aqui esse fatorial, eu posso escrever simplesmente aqui, 2 vezes 1. Se eu simplificar esse 14 por 2, dá 7. Ficou 7 vezes 15. Da mesma forma, você pode fazer a distributiva. Cara, eu penso, quem é 15? 15 é 10 mais 5. Então, é 7 vezes 10, 7 vezes 5. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 5, 35. 70 com 35, 105. Então, 7 vezes 15 deu exatamente 105. Mais 15 mais 1. 15 mais 1 dá 16. Então, o que é que eu vou fazer com esses valores? Eu vou somar. Então, vamos somar 455 com 105. Você pode pegar esse 5 do 105 e jogar para cá. E aqui virou 460. Aí você está somando 460 com 100. Deu 560, tá bom? Esses 560 você está somando com 16. Se você somar 560 com 16, isso resulta exatamente em 576,
que é o que está no item B de bola. Então é essa mais uma dica. Vamos para a próxima questão de hoje. A questão 9 diz o seguinte, diz que o filme Jumanji, de 1995, é uma obra de ficção que relata a história de um jogo de tabuleiro mágico, que empresta seu nome ao longa-metragem. O jogo é composto de 2 dados distinguíveis, diferentes. Quando ele quer dizer distinguíveis, ele nem precisava dizer que mesmo que os dados sejam idênticos, são matérias diferentes. Mas quando ele diz distinguíveis, ele quer ratificar que o resultado 1 em um dado e 3 no outro é diferente do resultado 3 no primeiro e 1 no segundo. Então, 1 e 3 e 1 são resultados distintos, ok? Pois esses números ocorrem em dados diferentes. 1 e 3 ocorreu 1 no primeiro dado e 3 no segundo. 3 e 1 já ocorreu 3 no primeiro e 1 no segundo. É isso que ele está querendo dizer, ratificar, deixar bem claro isso. Aí ele diz que é dado um tabuleiro com um visor de cristal no centro e peças representando cada jogador. No filme, Alan é um garoto que encontra o jogo em um local de construção e o leva para casa. Assim que chega, Alan convida a Sarah, uma garota da vizinhança, para jogar. Quando Alan lança os dados, aparece no visor a seguinte mensagem. Essa mensagem aqui que não tem importância para a questão. Alan, então, é sugado pelo visor de cristal e transportado magicamente para a selva de Jumanji. Supondo que os 2 dados do jogo sejam independentes, o que ele quer dizer independentes? Que o resultado de um dado não interfere no resultado de outro dado. É isso que ele está querendo dizer. E quando ele retrata essa palavra eventos independentes, ele está querendo dizer que se eu pegar a probabilidade de ocorrer um número no primeiro dado e um número em outro dado, basta eu multiplicar essas probabilidades sem nenhum problema, pois os eventos são independentes. Ele quer ressaltar isso. E diz que são honestos. Quando ele usa honestos, ele está querendo te dizer que a chance, já que esse dado tem 6 lados, a chance de ocorrer qualquer face voltada para cima é a mesma, tá bom? Então, independente quer dizer que o resultado de um dado não interfere no outro. Honesto, ele está querendo te dizer que a possibilidade de ocorrer qualquer face voltada para cima é a mesma. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade de algum jogador lançar os 2 dados e obter soma 5 ou 8, de modo a tirar Alan da selva. Cara, ele está te fazendo a seguinte pergunta. São 2 dados. Calcule a probabilidade de, ao lançar os 2 dados, a soma das faces voltadas para cima ser 5 ou 8. Só isso que ele está te pedindo. Então, a primeira coisa que tu se concentra é que, via de regra, quando alguém te perguntar o que vem a ser probabilidade, tu tem que colocar uma coisa na tua cabeça, que é uma razão entre 2 números. Quais são esses 2 números? Entre o número de casos que favorece ocorrer o que a questão pede. O que é que a questão pede? Que a soma das faces voltadas para cima seja 5 ou 8. Então, os casos favoráveis são todos aqueles casos em que a soma das faces é igual a 5 ou 8, dividido pelo número de casos possíveis. Quando ele fala número de casos possíveis, ele está considerando todos os resultados possíveis de ocorrer. Tudo bem? Então, como contabilizar os casos favoráveis? Primeiro, vamos pensar, cara, se a soma dessas faces voltada para cima fosse igual a 5. Que casos são esses que a soma é 5? Então você tem 1 e 4, aí você vai aumentando o primeiro de uma unidade e diminuindo o segundo de uma. Temos 2 e 3, o próximo 3 e 2, o próximo 4 e 1. Cuidado, pessoal. Cuidado com isso que eu fiz. Perceba que eu estou considerando que o resultado 1 e 4 é diferente de 4 e 1, porque aqui deu 1 no primeiro dado e 4 no segundo. Aqui já deu 4 no primeiro e 1 no segundo. Ele ressaltou bem isso, dizendo que esses 2 dados, eles são distinguíveis. Assim como o resultado 2 e 3 é diferente do resultado 3 e 2. Então, alguns alunos podem resolver esse problema e achar que só são 2 resultados que a soma dá 5. Na realidade, são 4 resultados que a soma dá 5, ok? Mas ele quer que a gente calcule a probabilidade da soma ser 5. Ou a outra possibilidade, pessoal, é essa soma
ser igual a 8. Quais são os resultados que a soma dá 8? 1 com 1, a gente não tem nenhum, porque teria que ser 1 e 7. O dado tem 6 faces, numeradas de 1 a 6, então não tem como ter 1 e 7. No entanto, nós temos 2 e 6. Aí sempre aumentamos o primeiro de uma unidade e diminuímos o segundo de uma unidade, tá bom? Então temos 3 e 5. Que mais? 4 e 4. Que mais? 5 e 3. E o último, 6 e 2. De novo, eu ressalto isso que eu falei para vocês. O que eu vou ressaltar? Que o resultado 2 e 6 é diferente de 6 e 2. O resultado 3 e 5 é diferente de 5 e 3. Pois 3 e 5 deu 3 no primeiro e 5 no segundo, e 5 e 3 já deu 5 no primeiro e 3 no segundo, ok? Então, se você pensar bem, a quantidade de resultados que favorece a soma C5 ou a soma C8 são quantos? Soma 5, 4 casos. Soma 8, 5 casos. Se tu somar 4 com 5, temos 9 casos favoráveis. Ah, professor, então ficou fácil. A probabilidade, ele garantiu que a razão entre o número de casos favoráveis, que são 9, dividido pelo total de casos possíveis. Professor, e agora contabilizar os casos possíveis? Pessoal, os casos possíveis seriam considerar todas as possibilidades de resultado dos dois dados, tanto no primeiro dado quanto no segundo dado. Então, por exemplo, quando eu lançar esses dois dados, quantos são os resultados possíveis no primeiro dado? 6. E esse conectivo I, nessa linguagem de contagem, de análise combinatória, sempre indica uma operação matemática de multiplicação. E aí eu vou multiplicar. Quantos são os resultados possíveis no segundo dado? 6 também. Então, 6 vezes 6, temos ao todo 36 resultados possíveis. Então, como probabilidade é número de casos favoráveis, são 9, sobre o número de casos possíveis, 36. Se a gente simplificar, isso daqui é igual a 1/4, que é a mesma coisa de 0,25, que é exatamente 25%, que é o que está no item C. Então, a probabilidade de a gente tirar o Alan da selva é 25%, ok? Vamos para a próxima questão. A questão 10, ela diz que em uma reunião de condomínio, os moradores resolveram fazer um sorteio para decidir a ordem em que suas casas serão pintadas. As 8 casas desse condomínio estão dispostas conforme o esquema abaixo. Então, aqui estão as 8 casas do condomínio. Dizemos que 2 casas são vizinhas quando estão dispostas de frente ou de lado. Por exemplo, a casa 3 é vizinha das casas 1 e 4 e 5. Olha aqui, a casa 3. Ela é vizinha da casa 1 e da casa 5, pois ambas estão do lado da casa 3. E a casa 3 é vizinha da casa 4, porque uma está de frente para a outra. Então, ele só considera as casas vizinhas que estão lado a lado ou que estão uma de frente para a outra. As casas que estão em X, ele não considera casas vizinhas. Beleza. Aí ele diz o seguinte. Ele diz que a casa 3 é vizinha da 1, 4 e 5, como eu já li. Enquanto que a casa 8, ele diz que é vizinha apenas das casas 6 e 7. Pode olhar. A casa 8 ela é vizinha da 6, porque está do lado dela. E a casa 8 é vizinha da 7, porque está em frente à casa 8, tá bom? Então, as casas vizinhas sempre são as que estão do lado ou em frente. Qual a probabilidade das duas primeiras casas sorteadas serem vizinhas? Cara, ele quer que eu calcule a probabilidade dessas duas casas sorteadas serem vizinhas. Como fazer esse problema? Vocês já estão lembrados que eu disse para vocês que probabilidade é uma razão entre dois números, entre o número de casos que favorece e o total de casos possíveis de ocorrer. Tudo bem? Se eu perguntasse a vocês qual é o total de casos possíveis de ocorrer, seria todas as formas que eu tenho de escolher 2 casas em um universo de 8 casas. O que você tem que ficar atento é que escolher a casa 1 e a casa 3 é a mesma coisa de escolher a casa 3 e a casa 1. Isso mostra, pessoal, que cada escolha de 2 casas é um grupo, é um conjunto e não uma sequência. O que isso quer dizer? Que cada grupo de 2 casas escolhida, eu vou contar esse grupo apenas uma vez, porque a ordem com que aparece não tem a menor importância, ratificando que trata-se de um problema de combinação. Então, o número de casos possíveis seria todas as formas que eu tenho de escolher 2 casas dentre 8 casas sem considerar a ordem. Como é que eu faço isso? Quando eu for escolher a primeira dessas 2 casas, eu tenho 8 opções de escolha e a segunda, 7. Como eu não quero contar as trocas,
as possíveis ordenações entre elas, eu divido por 2 fatorial. Como 2 fatorial é 2, 8 por 2 dá 4, 4 vezes 7, eu tenho exatamente 28 casos possíveis de escolher 2 casas, de serem sorteadas 2 casas de um universo de 8 casas. O que eu devo fazer agora? Contabilizar os casos favoráveis. O que são os casos favoráveis? São os casos em que as 2 casas escolhidas são vizinhas. Então, por exemplo, as casas vizinhas ou estão lado a lado ou de frente uma com a outra. Então, o que eu faço? Eu vou contar as casas que estão lado a lado, que são vizinhas, e depois eu conto as casas que estão de frente uma com a outra. Vamos lá, lado a lado. Lado a lado, se tu pensar bem, eu tenho a casa 1 e 3, 3 e 5, 5 e 7. Isso em cima. Embaixo eu tenho a casa 2 e 4, 4 e 6, 6 e 8. Então, lado a lado, eu tenho um grupo de 3 casas aqui, ó, um grupo de 2. Eu tenho aqui quantos grupos de 2? 1, 2, 3. E embaixo eu também tenho 3 grupos. Então, ao todo, eu tenho 6 possibilidades de achar casas vizinhas lado a lado. Só que tem as casas vizinhas que estão uma de frente com a outra. Eu tenho 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Então, eu achei mais 4 grupos de casas vizinhas. Então, antes eu tinha achado 6, 3 em cima e 3 embaixo, lado a lado. E frente a frente eu achei 4, totalizando 10 casos favoráveis. Então, existe 10 situações em que eu vou escolher 2 casas e que elas são consideradas vizinhas, ou lado a lado, ou frente a frente. Tudo bem? Então, a probabilidade procurada, você vai pegar o número de casos favoráveis, que são 10, dividindo pelo número de casos possíveis, que são 28. Se você simplificar por 2, dá exatamente 5 sobre 14, que é o que está, turma, aqui, ó, no item C. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado dessas nossas últimas dicas e desejo a todos vocês uma excelente prova. Tchau, pessoal.